Após mais de 11 meses, a 10ª rodada do Ragnarok entre Okita Souji e Susanoo no Mikoto acabou. E hoje, num vídeo mais que especial, estaremos analisando tudo dessa luta, fazendo uma verdadeira análise completa com seus erros, seus acertos e, é claro, adentrando nas simbologias e paralelos dessa subestimada luta de Shumatsu no Valkyrie. Pra deixar bem claro, esta análise se fará do capítulo 84, o anúncio da rodada, até o capítulo 95, que finaliza a luta. Em condições normais, o futuro capítulo 96 também faria parte da luta, visto que provavelmente teremos ali mais umas ceninhas após o final da rodada, mas como a rodada 11 já vai ser revelada, ou no mínimo um representante dela vai ser revelada, já nesse capítulo 96, acho justo a gente analisar desse período, do capítulo 84 ao capítulo 95. Assim como a maioria das análises aqui do canal, essa também vai se focar em 3 grandes pilares: a arte, a narrativa e os personagens, explorando esses 3 aspectos essenciais da rodada. Então, sem mais enrolação, vamos direto para a análise, começando com a arte. Shumatsu é um primor quando o assunto é arte, e uma coisa que muitos podem não ter percebido sobre o mangá é que a cada rodada, a cada luta, a arte de Shumatsu muda um pouco, tanto pelo aspecto de cada luta ter a sua particularidade, quanto por, claro, os artistas irem aprimorando seu traço e o seu estilo com o passar do tempo. E é claro, a arte da 10ª rodada não seria diferente, ela também é linda. Diferente de outras rodadas como o Round 1, que tem um estilo bem mais rachurado, o estilo dessa rodada de hoje é bem mais traçado, fino e limpo, normalmente com contornos e traços bem discerníveis, o que particularmente acho uma boa decisão, pois auxilia no combate corpo a corpo ali de Okita e Susanoo. Além disso, teve alguns quadros ou até double spreads, que são páginas duplas, extremamente lindos, tanto na arte, quanto no traço, quanto na composição da página, coisa que obra tanto do conjunto Ajishika, quanto de Takuma Fukui, o responsável pelo storyboard do mangá. E por falar nele, sério, tem umas composições de página e uns quadros simplesmente absurdos, especialmente nos capítulos 90 e 91, que seguem o fluxo do olhar do leitor de uma maneira primorosa. Essa rodada inclusive se utilizou muito bem do recurso artístico da mão do Susanoo, fazendo várias composições e enquadramentos legais com esse recurso. Até mesmo quadros que estão fora da luta ainda são muito bonitos e poéticos, como essa do Okita em seu flashback. Quer dizer, só no flashback do Okita tem uns 3, 4 painéis lindos assim, e até mesmo na do Susanoo tem um estilo artístico diferente em algumas páginas que eu até acho que poderia ter voltado ou ficado como um padrão no flashback do Susanoo. E falando no nosso Deus da Espada, diferente do Okita que a gente conhecia desde o capítulo 30, Susanoo foi um personagem novo, apresentado no mesmo capítulo e que ele se colocou como o novo representante dos deuses, no capítulo 84, o que significa que o seu design, o seu character design foi revelado ali. Sim, character design também é um traço, é um aspecto de arte. Não sou um grande especialista nisso, mas particularmente acho o design do Susanoo muito bom, muito bonito, marcante e cheio de detalhes. Os vários adereços de sua roupa passam exatamente a personalidade de Susanoo, e até mesmo seu rosto expressivo e emotivo demonstram sua personalidade egoísta, emotiva e expressiva mesmo, coisa que nós comentaremos já já. Quanto ao design dos personagens secundários, no geral eu achei eles bem competentes. Da parte do Okita, pouco foram os personagens novos, já que a maioria já era design de Shiruran, que só foi trazido pra cá pra Shumatsu. No caso de Susanoo, temos a sua família, Amaterasu, Tsukuyomi e o Izanagi, e o design deles, especialmente da Amaterasu, que foi bem polêmica. Olha, eu acho uma bobagem você ficar reclamando que ela não é uma gostosa peituda, né? O seu design é criativo, único e particularmente me agrada, assim como o do Tsukuyomi. Acho bom ele não ser um super shed gostoso. Gosto de personagens com esses designs mais diferentes e tal, e combina com a personalidade dele, inclusive. Bom, eu acho que no geral deu pra passar bem sobre todos os pontos artísticos dessa rodada. Não sei se tem muito mais coisa a comentar, a rodada é muito boa no quesito artes, assim como o Shumatsu no geral. E é claramente um primor, né? Por isso, vamos para o ponto um pouco mais polêmico, a narrativa. Certo, para a primeira questão, vamos tirar o elefante da sala. O quão bom e o quão prejudicial foi a confusão de Odin, Buda e Beelzebub lá no corredor. Essa trama secundária do mangá, alheia ao Ragnarok, foi apresentada e introduzida no capítulo 85, um capítulo depois do anúncio de Okita Souji vs Susanoo, e muitos podem criticar a forma como isso foi feito. Bom, eu discordo totalmente disso.
Vamos lá, a inserção desse subplot na história é uma clara e clássica ferramenta de atração da atenção do leitor e também do gerenciamento da sua expectativa. Acredito que seja inegável que esse capítulo, assim como toda a trama do Odin, o reaparecimento do Buda, novas informações de Siegfried e o retorno do Bell, formam um conteúdo que cria expectativa e empolga qualquer fã de Shumatsu. E os autores fazem isso propositalmente, eles querem que você fique engajado com isso. Esse é um recurso narrativo para manter o leitor empolgado e vivo na obra. São diversas as técnicas para isso usadas nesse capítulo, como as revelações de Siegfried, o mistério implantado sobre as intenções de Odin, a interação de personagens que nunca ou pouco haviam interagido antes e, é claro, Arqué, um plot que promete muito pro futuro. E logo depois desse capítulo 85, já no final dele inclusive, temos a retomada para o round 10, mantendo a expectativa do leitor na história. Os leitores vão continuar lendo para saber o que vai dar nesse plot e enquanto ele não chega, o autor desenvolve o round 10 para que os leitores possam pouco a pouco se apegar a ele. É uma técnica simples, como se o autor estivesse falando: calma, eu sei que você quer muito isso, mas deixa eu te mostrar isso aqui, que no futuro você vai receber algo muito melhor do que se eu tivesse te entregado o que você quer nesse momento. Uma história de verdade tem que fazer isso, balancear, controlar as expectativas dos leitores e mantê-la sempre ativa e acesa, por assim dizer, durante toda a história. Por isso, acho extremamente acertado o capítulo 85 estar aqui logo depois do anúncio da 10ª rodada. A mesma coisa não pode ser dita do capítulo 88, que é o capítulo que dá continuidade a esse subplot com a introdução dos deuses primordiais, o aparecimento de Sakata Kintoki, Adamanto e, é claro, a cena épica do Thor. Assim como no 85, tudo nesse capítulo, especificamente nesse subplot, é extremamente épico e hypa e empolga qualquer leitor de Shumatsu. Pô, eu mesmo acho esse um dos, se não o melhor capítulo do ano. Porém, diferente do 85, que constrói um subplot e dá um bom gancho pro round 10 sem atrapalhar o ritmo da luta, afinal ela nem havia começado, né? Só criando um subplot pelo qual o leitor deveria ficar hypado. Não, o capítulo 88 ele efetivamente corta o ritmo do round 10, que já havia sido iniciado nos capítulos 86 e 87, os capítulos anteriores, com a entrada dos lutadores e o começo da luta deles, respectivamente. Esse é um grande marketing de um escritor. Aqui, o autor tinha duas opções: deixar para explorar o subplot do Odin, dos deuses primordiais, etc., depois da luta, sem afetar o ritmo dela, ou aumentar ainda mais esse hype, jogar mais lenha na fogueira e eriçar os leitores com essas cenas fodas e acabar destruindo o ritmo da luta por isso. Aqui, muito poderia ser justificado pela famosa regra do legal, um trope que muitas vezes simplesmente tem como justificativa deixar a coerência de lado. No caso do nosso contexto, sacrificar o ritmo da história, não necessariamente uma coerência narrativa, em troca de algo muito legal que vai deixar os leitores empolgados. O que é verdade, empolga muito. Como comentei, é uma decisão. O autor poderia optar por um caminho mais seguro, mas optou por esse, que dá uma recompensa, mas também ferrou com o ritmo da luta. Infelizmente, é uma troca equivalente. E as principais vítimas disso são as técnicas de Okita e Susanoo, mais especificamente a Shinra Yaoyorozu e a Ghost Stance do Okita. Mas para isso, vou ter que pegar um tempinho desse vídeo para explicar sobre as estruturas das lutas de Shumatsu. A maioria, se não todas as lutas do mangá, são baseadas numa forte tentativa e erro, uma técnica narrativa de execução de lutas baseada na constante apresentação de recursos que tomam vantagem e que são superadas por novos recursos advindos da tentativa e erro de outros personagens. No caso, Okita começa a luta na ofensividade, pressionando Susanoo mais do que é pressionado. Susanoo tenta contra-atacar, mas a maioria das vezes é Okita quem tem a resposta mais efetiva, conseguindo com o seu Sandanzuki quebrar a bainha de Susanoo. Com isso, em resposta a esse sucesso do Okita, o Susanoo usa o Shinra Yaoyorozu, aquela postura onde todas as posturas de espadas se originam. Eu já falei dessa técnica em vários vídeos meus, então acho que já tá meio chato ficar se repetindo, mas não custa eu elaborar. Justamente por ser apresentado no final do capítulo 87 e logo depois em o bombástico capítulo 88 que a gente comentou há pouco tempo, é que essa confusão Odin, Buda, Bell ferra tanto com o ritmo da luta, pois ela quebra esse ciclo de tentativa e erro ao cortar o uso do Shinra Yaoyorozu do Susanoo de maneira prática. Nós não vemos a técnica sendo executada, nem temos familiaridade com ela, e logo ela é superada por um outro problema da luta, a postura fantasma de Okita, que é justamente o que Okita usa para superar a Shinra Yaoyorozu. Lembra do que eu falei de tentativa e erro? Susanoo entra na vantagem com a Shinra Yaoyorozu e Okita supera com algo novo, a postura fantasma, que é ainda mais que a Shinra Yaoyorozu uma técnica extremamente mal utilizada na luta. A Shinra Yaoyorozu até que se salva, pois posteriormente
novamente em outro capítulo, ela é reutilizada contra o Okita de maneira prática e efetiva. Mas no caso da postura fantasma, ela aparece com uma justificativa que não é super ruim, mas também não é nada demais e serve pra colocar o Okita na vantagem e depois ela some. Pra não dizer que ela some, né, no capítulo 90 o Okita usa ela, mas assim como o ciclo de tentativa e erro transmite, Susanoo supera ela com a sua postura com o lançamento do seu Ama no Magaeshi. Porém, a postura fantasma ainda assim é muito mal utilizada como recurso, né, e diferente do Shinra Yorozu, ela não volta a aparecer na luta, portanto, não é marcante e não é bem utilizada. Esses capítulos iniciais da luta, o capítulo 86, pela introdução e conteúdo sem foco em ação, e o 87, que eu até gosto, mas não acho que chega no nível dos capítulos posteriores, e o 88, que no conteúdo do Round 10 carece muito, fazem da luta ter um início bem fraco. Felizmente, o capítulo 89 com o flashback do Susanoo chega e logo depois o capítulo 90 já inicia os trabalhos dos principais pontos fortes da estrutura dessa luta, com aí sim um ótimo ciclo de tentativa e erro. E agora vocês vão entender como que desse capítulo em frente essa luta se torna auge de storytelling de Shumatsu. Para tomar vantagem, Susanoo desfere o seu incrível Ama no Magaeshi, uma técnica com uma introdução formidável, impactante, marcante, bem explicada e poderosa. Tudo isso faz com que ela não seja que nem o Shinra Yorozu, uma promessa que não se cumpriu, e sim uma realidade. Ele a usa e ele devasta Kyoto com um golpe, tomando a frente da batalha após Okita achar que estava na vantagem. A sua própria construção do golpe é assim, de um nível técnico tremendo de escrita, dando a entender que ela envolve alcance, coisa que já havia sido um fator anteriormente na batalha no capítulo 87, para depois surpreender o leitor com: não, na realidade Ama no Magaeshi vai além do alcance comum da espada de Susanoo. Tendo uma entrada impactante e uma explicação detalhada para o leitor entender as suas vantagens, desvantagens e funcionamentos, vemos então Okita Souji tendo que lidar com ela com base em tentativa e erro. Primeiro, Okita deflete o Ama no Magaeshi por pouco, e aqui já vemos limitações da técnica, setando para nós leitores definições e limites para essa habilidade, deixando ela limitada, restrita, o que faz com que o leitor possa compreender e prever quando o Okita vai superar essa técnica, entendendo isso. Mas como comentei, ao defletir o Ama no Magaeshi, Okita apenas supera parcialmente, pois logo depois Susanoo desfere mais um, e aí sim, completando o ciclo, após a tentativa, vem o acerto, com o Okita desviando completamente do golpe e tomando a aparente vantagem. Mas aí o Susanoo surpreende todos, mostrando que ele planejava isso desde o começo e preparando um golpe em Okita no ar. E aí vem de novo, construção e quebra, ao mostrar que o Okita planejava isso, tomando a vantagem narrativa e cortando o pé do Susanoo, que parece perder, mas contra-ataca com uma postura que o Okita não tinha como saber, quebrando a expectativa apresentada no começo do capítulo com a fala do Jack, que dizia que ao Okita lidar com a mão esquerda do Susanoo, o Ama no Magaeshi não poderia ser liberado, mas tanto o Jack quanto o Okita se enganam e então, surpreendendo o leitor, Okita perde a vantagem novamente com o exímio Ama no Magaeshi Yakumo. Ufa! Olha isso, cara, 2 capítulos 90 e 91 e simplesmente uma demonstração divina desse ciclo, assim, perfeito. E olha que eu omiti parte do ciclo porque ele é ainda mais frenético. E é assim que eu resumiria a luta de Okita versus Susanoo, após o flashback do Susanoo, né? É uma luta frenética, ambos os espadachins superando um ao outro nesse ciclo incessante de tentativa e erro. Nos meus vídeos de análise, algumas vezes eu até fazia críticas pontuais, dizendo que eu daria mais tempo para nós leitores sentirmos a aparente derrota dos personagens, mas relendo a luta, coisa que eu recomendo todos vocês fazerem, percebi que esse ritmo é assim mesmo, magnífico. E o fato dos personagens se superarem constantemente ajuda muito no seu ritmo frenético e maravilhoso. A única exceção pra mim é quando formos comentar do Musou Ken do Susanoo mais pra frente. Bom, seguindo, nós temos acertadamente um respiro após essa batalha frenética, com o flashback do Okita e a sua nova transformação, mas eu vou comentar o seu flashback na próxima sessão, a de personagens. Após o flashback vem o capítulo 93 e 94, que sai um pouquinho desse bate-volta frenético e dá mais destaque mesmo ao Okita na sua forma Onigo dispersado e o seu Empírio, colocando muita pressão no Susanoo e até mesmo conseguindo quebrar a sua espada. Aqui eu diria que só tem uns 3 detalhes a comentar nessa reta final. Primeiro, quanto ao Onigo dispersado, que é a sua forma ao se juntar com o Onigo, né, essa forma da criança demoníaca, o espírito de batalha do Okita, eu acho ela bem esquisita, pra dizer o mínimo. Se ela tivesse sido referenciada previamente, seja por um foreshadowing ou apenas por uma representação narrativa da sua presença previamente da luta, coisa que não aconteceu nem antes da rodada e nem durante a rodada,
que é o principal problema nesse caso, seria muito mais factível pra gente, leitor, ver ela aparecendo. Isso acaba fazendo com que a presença do Onigo não seja marcante, porque ela meio que aparece do nada, quase que na reta final da luta. O Onigo acaba não sendo um personagem relevante e memorável, o seu drama com Okita fica quase que irrelevante, sendo que o drama do Okita com a doença, aí sim, é muito mais pesoroso e impactante pro leitor, tanto por ter mais tempo de trabalho e uma introdução prévia, coisa que o Onigo não teve. Outro detalhe é um elogio. Eu acho muito legal o fato que as técnicas do Okita vão evoluindo de uma maneira que a gente possa acompanhar o seu progresso por meio do nome. Ele começa a luta com seu golpe mais forte em vida, o Sandanzuki, e aí depois ele vai para o Kisou Totsu, que já fere diretamente o Susanoo, para adicionar o Kisou Totsu no Empírio, a chuva de ataques incessantes dele, demonstrando que o golpe que antes era o mais forte dele e que deu um dano muito grande no Susanoo, agora é só mais um golpe nessa chuva de ataques hit kills, que é o Empírio. Para demonstrar uma evolução direta do Sandanzuki, vem aí o Kisou Sandanzuki, uma fusão do Kisou Totsu e do Sandanzuki, que destrói a Onigiri de Susanoo, e por fim, ele mata o Susanoo com a Tenshou Sandanzuki, um golpe mais rápido ainda. Dá pra ver que os golpes vão evoluindo de acordo com os nomes, e isso é um detalhe bem legal. O último ponto é a Valkyria da rodada, a Skamouth, que eu particularmente não ligo. Não sou um grande fã de Valkyrias e sinceramente o fato dela aparecer aos 45 do segundo tempo não me incomoda. Se ela aparecesse durante aquele ritmo frenético, ela acabaria quebrando o ritmo, então pra mim ou ela era apresentada no começo da luta, o que era uma boa opção, ou aqui no final. Bom, eu acho que no geral passei pela maioria dos detalhes narrativos que eu queria comentar. O último ponto narrativo que eu queria abordar mesmo é o Musou Ken de Susanoo. Como comentei antes, a reta final não tem essa característica de ritmo frenético no sentido de Susanoo e Okita trocarem de vantagem a todo momento. Aqui é o Okita quem toma vantagem por um longo tempo e após quebrar a Onigiri, Susanoo toma vantagem ao alcançar a Musou Ken. Aqui eu tenho dois problemas que eu também já comentei em alguns vídeos de análise. Primeiro é a repentina virada do Susanoo. Ele é ferido gravemente e perde a espada, mas em 2 páginas tá lá fazendo a oração dele, aliás, baita quadro, hein, puta merda, e alcança o Musou Ken. Aqui o ritmo imposto não era frenético, que nem no 90 e no 91, era um ritmo que podia ficar mais letárgico pra gente sentir o que Susanoo sentia. Um introspecto maior dele seria ainda melhor pro leitor, mas isso acaba não acontecendo, não teve tanta preparação para essa conquista dele, o que pode ser explicado porque ela meio que finaliza o volume 23, então eles ali tinham um limite de páginas para trabalhar, mas aí é um erro do autor que deveria ter lidado com esse limite de páginas, né? Faz parte de ser um autor de uma obra, de um mangá. Meu outro problema é que a Musou Ken é explicada, mas eu gostaria de mais explicações. Tipo, ok, ela atravessa a carne do Okita e atinge seu interior. Maneiro, mas e quanto a espada e a outras armas, ela atravessa também? Gostaria de uma explicação direta disso, mas é só uma picuinha minha, até porque a origem e o contexto da técnica já é explicada no começo do capítulo 95. E por falar nele, chegamos no capítulo final, onde Okita Souji tanca o Musou Ken de Susanoo e vence o deus, esse tão polêmico final. Mas para explicar os pormenores de por que o Okita tancou, terei que entrar no próximo ponto, o de Calma. Sério, se você tá vendo o vídeo até aqui, você tá gostando, né? Então deixa o seu like, pô. Olha o tamanho do vídeo, olha o conteúdo épico que eu tô trazendo, aprofundando a narrativa da luta de uma forma que ninguém na comunidade fez. Eu mereço o seu like, né? Posso pedir a sua inscrição também? Estamos perto dos 3.000 inscritos e seria maravilhoso se a gente chegasse neles até o final do ano. Conto com você para essa missão. E claro, como a rodada 10 foi muito polêmica, acredito que o meu vídeo pode ilustrar e explicar muito dos erros e acertos dessa rodada. Às vezes explicando narrativamente o que você não entendeu, mas sentiu na luta. Por isso eu peço que, caso tenha amigos que gostam de Shumatsu ou grupos focados em Shumatsu, manda esse vídeo lá para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo foda e ajudar o crescimento do canal ainda mais. Fechou? Agora sim, vamos direto pros personagens. Eu prometi que analisaria aqui os flashbacks de Susanoo e Okita. E não só isso, eu vou analisar também a ideologia, motivação e a escrita de cada personagem, bem como a relação desses dois, que vai acabar culminando também no paralelo deles e na minha interpretação da mensagem dessa grande luta. Começando em ordem cronológica, temos o flashback de Susanoo no capítulo 89, que vem após a confusão que eu citei dos subplots externos a essa luta, e ele é um flashback muito competente, que subiu muito no meu conceito quando eu reli ela. Bom, o mote principal desse flashback é demonstrar o desenvolvimento que o personagem do Susanoo no Mikoto tem. Sim, o personagem de Susanoo sofre um desenvolvimento durante o seu flashback. Vemos que antes ele era um deus frio, solitário e perfeito, um deus ideal, direto
dito, e como o próprio mangá fala, que tinha uma alma calma. O seu próprio estilo de luta representa isso. Susanoo venceu os deuses malignos, matou a Yamata no Orochi, cumpriu a sua função sendo o deus de Ashihara no Nakatsukuni, mas ele não demonstrava técnica, ele só brandia a espada. Isso porque o Susanoo, diferente do que a gente achava inicialmente, não é o criador do Kenjutsu, da arte da espada. Quem criou o Kenjutsu na realidade foi a humanidade. O comportamento de Susanoo antes era de que o mais forte naturalmente venceria. Ele vê uma criança contra aquele monstro gigantesco e tem certeza que o monstro vai vencer. Afinal, o monstro parece ser muito mais forte e poderoso. Mas é a humanidade, por meio daquele garoto, que demonstram ao calmo e frio Susanoo que a espada que ele é dito ser Deus é muito mais do que só balançar forte. É uma arte capaz de ferver corações. E esse é o desenvolvimento que o Susanoo sofre. Ele compreende o que o tira desse tédio, mexendo em seu coração e dando a ele uma nova perspectiva de mundo, sofrendo assim um desenvolvimento de personagem. Susanoo deixa de ser o deus que fielmente segue as ordens que são dadas e passa a ser um deus egoísta, que renega o seu dever como deus da espada, seu dever de cuidar da terra, para aprender a arte da espada com a humanidade. Uma decisão egoísta, e lembrem-se bem disso, pois se conecta totalmente com o arco de Susanoo e Okita nessa luta. Sim, a verdade narrativa, ou seja, a verdadeira motivação ideal de Susanoo é justamente esse aspecto que, sumarizado, resumido pela palavra, seria ferver. Susanoo ferve ao encontrar aquilo que leva à sua felicidade, aquilo que é o seu ideal, e renega qualquer coisa que o impeça ele de fazer isso, como seu dever e a sua família, o que é inclusive um aspecto budista muito forte, que é bem presente na cultura do Japão, e muitas vezes referenciado como algo nobre, você abandonar o mundano para procurar a iluminação, que no caso do Susanoo seria algo pessoal dele, representado pelo ápice da espada, que é o Musouken. E eu tô falando muito de egoísmo e etc. E com isso vocês devem estar pensando, certamente o Okita se relaciona a isso, afinal o Okita é um personagem extremamente egoísta. E sim, ele é, mas não é esse o seu verdadeiro aspecto. Eu comentei há pouco sobre a verdade narrativa, que com isso me refiro àquilo que o personagem verdadeiramente quer ou busca, mas que por algum motivo, seja por um trauma ou envolvimento de outra pessoa indiretamente, ou até mesmo uma leitura errada dele próprio, ele nunca percebeu, tendo uma visão errada do que ele quer e do que ele deve fazer de fato. Isso é muito comum justamente em arcos de desenvolvimento, como comentei com o Susanoo mesmo, que encontra sua verdade narrativa já no seu flashback e chega para o Ragnarok como um personagem, digamos, completo nesse sentido. Já Okita não, seu flashback reforça duas coisas. Primeiro, seu drama é estabelecido desde o começo, o fato dele não dar tudo de si em vida por causa do Onigo, do qual ele tem medo que tome o controle, e de sua doença, que impediu que ele ajudasse os seus amigos. Opa, perceberam algo? Sim, a motivação de Okita envolve a sua promessa com Kondo-san, se tornar um verdadeiro samurai, ilustrado na conversa deles pelo significado de Bu em Bushido. Percebam que o Okita acha que o Bu em Bushido é a força para derrotar o inimigo, algo voltado para batalhas, vencer combates, coisa que é o seu aparente foco no começo da luta, lutar com tudo e dar o máximo de si. Mas o Kondo o corrige, dizendo que na realidade o Bu de Bushido significa arriscar a sua vida sobre algo que você realmente acredita, e o próprio Kondo fala que ele acredita que o Okita um dia vai entender isso. Sim, a verdade narrativa de Okita não é lutar até a morte com tudo que eu quero, e sim aquilo que, nos últimos momentos de sua vida, ele desejou. O que ele desejou não foi eu queria lutar mais, pois eu adoro lutar. Foi eu quero ajudar os meus amigos, eu quero ajudar o Shinsengumi. Sim, as motivações e os desejos de Okita, diferente do Susanoo, não são egoístas, elas são voltadas para o Shinsengumi. Sim, a rodada 10 não é um mero espada humana versus espada divina, ou orgulho versus orgulho, ou qualquer coisa do gênero. A rodada 10 é basicamente egoísmo versus altruísmo, representada pelas figuras de Susanoo versus Okita, respectivamente. E isso explica por que o Okita venceu. Nas passagens finais do capítulo 95, Susanoo basicamente derrota o Okita, que lutava por si só, ao desferir seu Musouken em cheio. Mas quando estava pra cair, Okita se lembra do real motivo pelo qual ele luta, que não é um motivo egoísta de lutar por querer lutar, não é algo como encontrar a felicidade na batalha, que nem o Lobo ou Thor, ou estar ardentemente apaixonado pela sua arte como o Raiden ou o Susanoo.
Não, o objetivo dele é lutar pelos seus iguais, pelos seus amigos, pela sua família, pelo Shinsengumi. Por isso, Okita é o altruísmo e por isso, por descobrir a sua verdade narrativa, ele se levanta e vence Susanoo naquele momento. E o próprio Susanoo cumpre seu papel no sentido de que, claro, ele não venceu, mas alcançou o ápice daquilo que amava, o Musou Ken, e viveu mais do que nunca. Ele completa seu arco nesse sentido, apesar da sua partida ser muito triste por ele se separar definitivamente da espada, o que pelas próprias palavras dele é bem solitário. É uma pena, mas só um pode vencer. Esse é o Ragnarok. Sem dúvidas, a rodada 10 no quesito aprofundamento de personagens, desenvolvimento e temática é uma das melhores do mangá inteiro. Talvez a única crítica que eu fizesse nesse aspecto é que, diferente de outras rodadas, essa não tem uma grande exposição quanto a essas temáticas. Fica tudo muito no subtexto, então você realmente tem que esmiuçar a sua leitura para captar essas mensagens, coisa que você só vai poder fazer relendo a luta mesmo, como eu tô recomendando para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Releiam a luta. Enfim, essa é uma baita luta, é um baita combate, e eu espero que eu tenha deixado claro seus pontos fracos e também os seus pontos fortes. Então agora eu preciso dar a minha nota. Não vou spoiler a posição dela no meu top de melhores lutas de Shumatsu, pois planejo não só fazer um vídeo sobre isso, como também analisar as outras rodadas nos mesmos moldes desse vídeo. Enquanto eu falo, tá passando aí na tela o meu ranking de melhores e piores capítulos para vocês terem uma ideia da ordem. E claro, chegando à análise final, a minha nota para Susanoo no Mikoto vs Okita Souji, levando em conta os pontos fracos e os pontos fortes abordados nessa análise, é um 8 de 10, especialmente pela sua dinâmica de combate incrível e pela relação e simbologia dos personagens, que são seus principais pontos fortes. Porém, ela tem erros, especialmente no começo e em detalhes pequenos, mas que fazem diferença, como no personagem do Onigo e da Skamoude, que tiram pontos pra mim, deixando ela nessa nota, uma nota bem sólida. E você, o que acha da rodada 10? Gosta dela ou desgosta? Consegui te convencer de que ela é uma boa rodada? Comenta aí embaixo a sua opinião, não se esquece daqueles de sempre, né? Like, inscrição, o vídeo foi um dos mais técnicos da história do canal, então se você gostou eu peço o seu apoio para mais vídeos assim, de outros mangás e outras rodadas. Apoio esse que é dado também pelos boosters do server do Discord, meu agradecimento a eles, e a você que ficou até aqui, um obrigado e até mais.